Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre computador, sobre notebook e tablet. Se fosse para escolher apenas um destes dois equipamentos, para ter em casa, para usar mesmo, qual você escolheria? Então vou desenrolar um pouco essa história, contar um pouco da minha experiência nos últimos tempos e qual é o equipamento que eu escolheria desses dois. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de comentar com vocês é a questão do trabalho diário, tá? O que acontece? Cada um tem um tipo de trabalho. Hoje, o meu trabalho, ele é um trabalho na maior parte do tempo, criando conteúdo, seja em texto ou em vídeo, e também uma parte dele criando produtos, criando conceitos de produtos. Faço também muita pesquisa para novos negócios e muitos relatórios são lidos e também são criados semanalmente. Então, o que eu acabo utilizando de uma forma assim bem simplista, tá? Aqui, só para dar uma olhada na minha barra aqui de aplicativos, o ponto de partida do meu dia costuma ser o Feedly, tá? Que eu posso, normalmente aqui eu posso usar no computador, mas também tenho o aplicativo e também tenho ali o site, como eu estou usando aqui o site no computador, né? Eu tenho ali no tablet também da mesma forma. Então aqui, o meu dia começa com leitura, o meu dia começa com estudo. Além disso, eu costumo ler muitos relatórios e costumo utilizar PowerPoint e o Word para fazer ali as apresentações e também para fazer os meus textos. Muitas vezes eles não são feitos na web. Para isso, nos últimos tempos eu tenho utilizado o Keynote, que seria o PowerPoint da Apple, e o Pages, que seria o Word da Apple. E também, diariamente, eu abro o Numbers, que seria o Excel, para fazer todo o acompanhamento das métricas do canal e do Instagram e de todas as minhas redes, e blog e tudo mais, e também para fazer a gestão financeira dos meus trabalhos, tá? Dos meus negócios aí que estão rolando. Então, basicamente, o trabalho é esse. Eu preciso de um pacote Office e preciso de um navegador na internet, né? E, gente, obviamente, né, o editor de vídeo, Final Cut Pro, e também muitas vezes alguma coisa é produzida, né, aqui no Logic Pro, tá? Costumo editar imagens no Pixelmator, mas acabo dando preferência a fazer isso no tablet por conta da caneta. Eu acho mais agradável trabalhar com a caneta. E de uma forma geral, o trabalho é esse, gente, é basicamente esse. É um trabalho com uma suíte de escritório normal, podia ser um pacote Office, como podia ser o do Google, como podia ser o do Google direto pela internet, como por estar usando aí o equipamento da Apple, eu acabo utilizando o próprio pacotinho aqui, o Office, vamos chamar assim, da Apple, tá? Então, basicamente, o trabalho é esse. Não tem segredo. O trabalho, a grande parte do trabalho acontece aqui, tá? Agora, no tablet, o que acontece? Vamos passar aqui chamo de computador, né? Pelo computador que hoje é o tablet. Aqui eu vou ter o Safari, como se fosse o Safari do computador. Então aqui a experiência é idêntica, com a diferença da tela ser um pouco maior nesse sentido vertical, tá? Então, tudo que eu faço pela internet, se eu quiser trabalhar com o pacote Office do Google, eu posso trabalhar aqui. Se eu quiser usar o Feedly, se eu quiser, o que eu precisar fazer aqui, escrever os textos direto no blog, tudo pode ser feito aqui como eu estava fazendo no computador. Então não tem diferença nenhuma. Tudo que é web, eu faço dos dois lados sem problema. Aqui eu costumo usar o aplicativo do Feedly para fazer as minhas leituras. Eu acho bem interessante. Aqui as minhas notas. Eu posso trabalhar com o GoodNotes, mas também com o aplicativo de notas da própria Apple, aqui embaixo, amarelinho. Aqui eu tenho a vantagem, né, de ter o Procreate e também ter uma versão do Pixelmator. Aqui, ó, Pixelmator Photo, tenho ainda o Affinity Photo e Designer. Então, assim, eu tenho várias opções
para fazer edições aqui de imagem, até para criar uma capinha, se eu quiser, de uma forma bem mais interessante. Obviamente, não trabalho com um pacote Adobe, então isso acaba sendo uma vantagem para mim. Aqui eu tenho o Affinity Photo e o Design, e lá, aqui no computador, eu tenho o Pixelmator. Então, eu acabo na verdade, tendo até mais opções para editar as imagens no tablet e ainda com a vantagem de poder usar a canetinha aqui da Apple, que quebra um galho gigante, que aumenta a produtividade e torna as coisas mais divertidas de trabalhar. Aqui eu também tenho a vantagem de poder fazer o download de filmes e séries, porque é aplicativo que está rolando aqui, né? Coisa que é mais complicada de fazer no computador, tá? No computador acho que eu tenho o aplicativo que eu não baixei, tá, gente? Mas tem o aplicativo da HBO na loja. Não sei se tem Netflix, se tem outras opções, mas aqui eu tenho tudo. Aqui eu tenho tudo, eu faço download, eu assisto mais tarde. Então é um equipamento que acaba me ajudando muito no momento de lazer também, tá? Aqui também eu tenho aplicativos de música muito legais. Obviamente não são do nível do Logic Audio, mas são mais interativos, são mais interessantes de usar. Eu acho que eu sou mais criativo quando eu estou trabalhando no tablet do que no computador, tá? Até porque a interação é com a própria tela, muitas vezes. Pode ser um teclado externo, mas pode ser a própria tela. Então isso ajuda bastante a deixar uma dinâmica mais interessante para o trabalho, tá? Aqui eu tenho uma pastinha de desenvolvimento que eu posso fazer os meus mockups aqui, os mockups de aplicativos que eu estou criando, ou qualquer coisa parecida, trabalhar com as minhas ideias. Obviamente eu não vou desenvolver aqui no mesmo nível que eu desenvolveria no computador, mas cabe lembrar que eu não sou desenvolvedor, tá? Então, partindo desse princípio, o tablet ele acaba sendo o equipamento mais interessante nesse sentido também, porque eu faço os mockups não com mouse, né? Eu faço os mockups com uma caneta, que faz muito mais sentido. Faço as minhas anotações, faço os meus mockups e os meus desenhos. Aqui, seguindo em frente, aqui também dá para criar conceitos, mockups tal, com concepts, dá para fazer uns desenhos, dá para brincar um pouquinho, sempre com criação de aplicativo, tá? É o foco. E aqui outro ponto que eu acho que é muito legal, eu tenho os meus livros da própria, baixados e comprados, né, na Apple, eu tenho os meus livros do Google Play Livros e também tenho os livros que eu comprei no Kindle. Então é muito legal poder ler os livros e poder destacar um trecho do livro e já jogar numa nota, por exemplo, ou no Pages, num texto que eu estou criando, entendeu? Ou algo que eu quero lembrar, que eu preciso ter à mão. Então é muito legal ter essa possibilidade de poder ler livros não com um teclado assim no colo, né? Que não é a mesma coisa, não é tão agradável. Eu posso destacar ele aqui, eu posso colocar ele na capinha, nessa capinha que está aqui embaixo e sair trabalhando ali, sair como se fosse uma leitura de uma revista, a leitura de um livro mesmo, de fato. Então esse é outro ponto que acaba fazendo uma diferença bem interessante em favor do tablet. E aí no final das contas, quando aqui, né, só para fechar, eu ainda tenho o teclado, que tem o teclado iluminado, tenho uma grande tela, tenho uma câmera frontal numa péssima posição, que não é uma posição legal aqui para fazer videoconferência, mas com uma qualidade muito maior, né, bem mais interessante do que a que eu tenho no MacBook Air. E no final das contas, gente, assim, dá para fazer as mesmas coisas nos dois aparelhos, isso para o meu perfil de uso. O mesmo vídeo que eu edito aqui, com o Final Cut, obviamente, né, eu tenho mais recursos aqui, mas o tipo de vídeo que eu faço é mais simples, é tranquilo, então eu consigo editar aqui no Final Cut da mesma forma, com um resultado muito parecido e muitas vezes até melhor. Com uma velocidade super grande, normalmente 1 minuto gravado para 1 minuto renderizado, então assim, é uma experiência muito interessante trabalhar no tablet. E isso
somado a última experiência, mais uma, né, experiência que eu tive aí uma semana, 2 atrás, que foi de trabalhar, ir para o interior e trabalhar somente com tablet por uma semana, me mostrou que no final das contas, gente, ainda mais com esse tablet que tem uma tela de 12,9 polegadas, né, que é um tamanho muito parecido com este tamanho, que parece até um pouco menor, e né, na altura, mas é um pouco mais largo. No final das contas, eu vi que se fosse para escolher apenas um equipamento, o equipamento que eu escolheria seria, por incrível que pareça, o tablet. Um ponto interessante, obviamente, né, esse trackpadzinho aqui, ele é inferior, é claro, a esse aqui de vidro bem maior, com aquela resposta mecânica, é diferente. Mas, por exemplo, quando eu viajei, eu levei esse cara aqui e consegui trabalhar com ele no tablet de forma super tranquila. Levei esse teclado também, tive uma experiência muito boa com essa dupla usando com o tablet. E aí, no final das contas, se for somar a facilidade de uso, a variedade de formas de interagir com o equipamento e também a presença da caneta, do toque na tela e de aplicativos como aplicativos para música, uns games bem interessantes, casuais bem interessantes, o Apple Arcade, obviamente, a leitura de livros. Então, se for fazer uma lista, né, bem ali ponto a ponto, para tentar descobrir qual que é o preferido, qual que me serve melhor e é mais agradável de usar, eu acho que para o meu uso o tablet acaba ganhando. Agora, gente, eu não vou sair trocando um pelo outro, até porque para vender um MacBook Air, se bem que é com chip M1, é uma super máquina, mas para vender uma máquina dessa hoje, você acaba vendendo muito barato, acaba perdendo muito dinheiro. Então hoje eu vejo que eu poderia ter parado no tablet, eu não precisaria ter comprado o computador, dá até dó, né, do dinheiro, obviamente, né? Que o tablet ele te impõe algumas limitações, ele te impõe algumas barreiras. Quem trabalha com pacote Adobe não vai conseguir usar. Quem trabalha com algum aplicativo, um software muito específico que só roda no Windows ou só roda no Mac e que não existe uma versão completa mobile, não vai conseguir fazer essa troca. Mas eu acho que para muita gente, para um número cada vez maior de profissionais, essa troca pode ser possível. Somando a isso também uma lembrança que eu tive agora. Como eu não uso monitor externo, também o fato de ter os cortes ali, as barras pretas no monitor externo com o tablet não me incomoda, porque dificilmente eu vou estar trabalhando numa situação dessa com monitor externo. Mas vale lembrar também que se você tem um Tab S6 ou um Tab S7 com Android, você vai conseguir ter essa experiência de tela cheia. Você vai conseguir fazer praticamente tudo que eu mencionei para vocês, com exceção de alguns aplicativos para música e do LumaFusion para edição de vídeos, que aí você vai ter que buscar alguma alternativa e assim, não tem alternativas tão parrudas, tão boas quanto o LumaFusion para edição de vídeos e os aplicativos da Korg, por exemplo, da Fender para música. Então você vai enfrentar algumas limitações, mas e o Procreate também para desenhos. Mas é aquela história, nem todo mundo precisa desse pacote, desse conjunto que eu falei para vocês. Para o trabalho do dia a dia, desde que não seja um desenvolvedor, nem desde que não use o pacote Adobe, eu acho que dá para trabalhar com um tablet tranquilamente. E o que eu falei, é legal para você levar para a faculdade ou para a tua pós, é legal para você levar para o trabalho, como eu levava o Tab S6 quando eu estava trabalhando no UOL. Então ele era o meu computador ali para fazer o gerenciamento, para ver como é que estava o canal, para ver como é que estavam os meus outros negócios pessoais, sem precisar logar no computador da empresa, coisa que eu nunca gostei de fazer. Então, era praticamente o meu computador de apoio, o Tab S6 naquela época. Então, no final das contas, eu acho que por causa dessa facilidade de interação, possibilidade de usar caneta, possibilidade de usar os dedos, capa teclado, até existe a capa teclado da Logitech, por exemplo, que é bem melhor do que essa em alguns aspectos. Então, são tantas possibilidades de uso
que, na minha opinião, para o meu uso específico, se fosse para escolher, como eu disse, né, um desses dois, eu ficaria com o tablet. Se fosse para ter apenas um, o tablet seria a minha escolha. Agora eu queria saber de vocês, se for para escolher um notebook ou um tablet, vocês ficam com qual aparelho e por quê? Deixe as opiniões de vocês nos comentários e nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau!